E disso eu tiro a minha própria visão do que é ser uma pessoa rica, né. E aí eu trago 4 fatores que, para mim, são muito relevantes nessa visão do que é uma vida rica. O primeiro fator, que eles não discutem diretamente ali, mas quando nós falamos de, por exemplo, oportunidades de amizade, quando nós falamos de engajamento social, nós estamos falando de aspectos de qualidade relacional. E pegando o estudo de Harvard que começou lá na década de 30, acompanhando as pessoas, isso fica muito evidente, de que tempo de qualidade com quem ama é um fator determinante para a construção de uma vida rica, né. Então se você hoje tivesse que escolher uma única variável que fosse indispensável para que você viva bem, escolha pessoas. Escolha as pessoas. Vou falando em pessoas que não é uma pessoa, mas é uma cachorra, vou ter que abrir a porta pra cachorra, 1 minuto. Devidamente liberada. Voltando, né. Então se você tiver que investir em uma única variável, invista na variável pessoas. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade com quem tu ama, tempo de qualidade com a tua família, não precisa ser milhares de pessoas. Sabe, isso é uma grande utopia, principalmente para pessoas que têm baixa extroversão, não cai nessa de que: "Ai, tu tem que ter muitos amigos, que tu tem que sair com todo mundo, que tu tem que isso, que tu tem que aquilo", tu não tem que nada. Mas tu precisa ter pessoas às quais tu possa confiar. Tu precisa ter pessoas às quais tu possa ser verdadeiramente você. Tu precisa ter pessoas às quais tu tenha a sensação de que: "Olha, eu tenho com quem contar". Isso é muito importante. Então se tu não consegue isso, isso é um primeiro aspecto que tu tem que investir. Nesse investimento, a primeira pessoa que tu tem que te relacionar bem é contigo mesmo. Eu vejo muitas pessoas querendo se auto-enganar, eu vejo muitas pessoas não sendo verdadeiras nem com seus próprios sentimentos. Exemplo, se eu disser assim: "Ah, eu não, sei lá, eu não vou comprar determinada coisa porque eu não tenho dinheiro". Se eu disser isso hoje, na verdade eu não vou comprar, porque eu não quero comprar, porque eu podia comprar. "Ah, eu não vou comprar um", sei lá, um casaco. Esses dias a minha mãe me disse: "Minha filha, tu tem só 2 casaco grosso, tem que comprar um novo". Eu: "Não vou comprar, mãe, não quero comprar". Aí eu poderia dizer pra ela assim: "Ai, não, não tenho dinheiro pra comprar". Não, a verdade é que eu não quero comprar. Não acho que é necessário comprar um outro casaco, então não vou comprar. Que eu quero dizer com isso? Por vezes as pessoas elas ficam achando justificativas e não são verdadeiras consigo mesmas, sabe. "Não, eu não quero comprar porque eu não quero comprar". Não preciso achar uma justificativa do motivo pelo qual eu não quero. Eu não quero, não acho que é necessário, ponto. Não tem que dar explicação do porquê que eu não quero. E aí, o porquê que eu acho que isso é relevante de ser pensado, porque por vezes nós não somos honestos nem com nós mesmos. Como que se tu não é honesto contigo mesmo, tu quer estabelecer um vínculo afetivo forte com um terceiro, com um segundo um terceiro? Não tem como tu estabelecer um vínculo forte com uma outra pessoa, se tu não é se tu não tem um vínculo forte nem contigo, porque tu mente pra ti mesmo. Então a honestidade pra construção de relacionamento, ela é indispensável. "Ah, mas o que que o outro vai pensar se eu disser isso?" Dane-se. Se você não pode dizer coisas, e obviamente tu não vai dizer da forma que tu quer tudo, né, tu vai ter tato pra dizer as coisas. Mas se tu tiver que polir absolutamente de tudo que tu tá falando, significa que essa relação ela já não é uma relação limpa e transparente, porque se tu não tem liberdade pra falar o que tu pensa, tu tá sabe? Então, isso eu julgo que é muito importante, que tá faltando muito hoje na nossa sociedade, e que pra mim isso é riqueza. E eu, graças a Deus, posso me dizer muito rica. Eu tenho um casamento que eu digo que é um dos maiores sucessos da minha vida, é meu casamento. Eu tenho uma relação com a minha mãe e com meu irmão que é maravilhosa. Então, assim, eu não tenho o que reclamar de relacionamento e tempo de qualidade com quem eu amo. E aí você pode pensar assim: "Ah, mas tu não tem um monte de amigas". Eu não preciso de um monte de amigas, eu sou uma pessoa mais restrita mesmo, sabe. É o meu natural. Eu não posso exigir de mim
e do meu traço de personalidade algo que ele não tem pra me dar. Eu não sou uma pessoa de muitas pessoas. Eu sou mais introspectiva. É assim o meu ser. Agora, essa minha característica não pode fazer com que eu viva sozinha, né? Que eu viva em solidão. Eu posso viver em solitude, mas não em solidão. Então é importante esse tempo de qualidade. E isso é uma coisa que se nutre, né? Não é uma coisa que se ganhe. Tu vai ter que construir isso contigo e com os outros. Então invista nisso, que isso é determinante para uma boa qualidade de vida, para uma vida efetivamente rica. Ter bons relacionamentos, ter relacionamentos afetivos fortes, isso é um grande amortecedor para muitas coisas na vida. Não deixe de ter, não deixe de investir nisso. Um segundo que para mim é um outro grande amortecedor é o bem-estar financeiro, essa construção de segurança e liberdade. Todas as outras coisas na minha vida, desempenho no trabalho, inclusive relacionamento com as pessoas. Eu, como uma pessoa neurótica, né, com neuroticismo, neurótica não, com neuroticismo, traço de personalidade neuroticista, eu ficava muito incomodada quando eu não tinha uma estrutura financeira com segurança, né. E e hoje em dia eu vejo que não ter mais isso como questão me abre espaço para que eu possa desfrutar de outras coisas que antes eu não desfrutava. Então para mim, bem-estar financeiro é indispensável, eu não abro mão do meu bem-estar financeiro, isso para mim é inegociável. E isso para mim é uma vida rica, né, ter segurança e ter liberdade de escolha. Outra coisa, ter uma vida com significado, eu também não abro mão disso. Pra mim é inaceitável tu passar uma vida inteira trabalhando no que tu não gosta, simplesmente por um salário. Pra mim é inaceitável. Eu não aceito viver assim, nunca aceitei viver assim. Se algo não é significativo e valoroso pra mim, eu simplesmente deixo de fazer e vou buscar o que é. E eu acredito que isso compra uma vida rica. É, tu vê as coisas com significado, tu vê que aquela coisa te motiva, que tu tem tesão pra fazer aquele negócio, que aquilo ali é envolvente, que tu tá entusiasmado. Quando começa a ficar só irritado, cumprindo obrigação por causa de um salário que vai cair no outro mês, pra mim isso não é uma vida rica. Não é uma vida rica. Então, busque uma vida com significado. E quarto, mas não menos importante, não se iluda com uma vida perfeita, né, que se a vida fosse perfeita ela deixava de ser boa. Isso também é uma fala muito forte do coordenador atual da pesquisa de Harvard, é essa que estuda as pessoas, né, o que que efetivamente traria uma vida feliz há mais de 80 anos. E ele diz que a vida boa não é uma vida perfeita, porque se fosse perfeita, deixava de ser boa. E eu acredito muito nisso. Acredito que as pessoas elas precisam entender que elas não vão estar felizes todos os dias, que existem dias bons, que existem dias ruins, e que nós precisamos aprender a lidar com eles. E isso requer aprender a lidar com a nossa saúde mental. Isso requer nós cuidarmos da nossa alimentação, isso requer nós cuidarmos de exercício físico, porque isso vai nos dar o subsídio necessário para que a gente possa viver bem. Então, eu julgo que essa é uma outra característica indispensável. Aí eu encerro as minhas 4 características que para mim representam uma vida rica. Tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, bem-estar financeiro, uma vida significativa e uma vida sem a ilusão de que ela será perfeita, cuidando da minha saúde mental, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu exercício físico. Acredito que com essa composição, eu acrescentaria na vida significativa um escape sempre para a natureza, para mim é bem importante. Para mim isso é uma vida rica. O que que é uma vida rica para ti? Tu já pensou? Quando nós paramos e pensamos para nós o que que é uma vida rica, nós começamos a perceber o que que efetivamente é valoroso. E quando nós nos damos conta do que efetivamente é valoroso, nós começamos a focar no essencial e descartar o que é desnecessário. E isso nos dá uma clareza muito maior para o nosso processo de tomada de decisão, inclusive para as escolhas que nós fazemos com o nosso dinheiro. Então, se tu nunca parou para pensar sobre isso, que esse episódio seja um convite para que tu possa parar e refletir o que que é uma vida rica para você. E você está nutrindo essa vida rica?